Você já deve ter ouvido falar que o mercado de criptomoedas ele veio para libertar a gente dos políticos, dos governos, de uma manipulação de mercado. Mas talvez você nunca deve ter visto alguém mostrando essa manipulação de fato, mostrando essa manipulação acontecendo na sua frente de forma que você não consegue enxergar. Eles distorcem a narrativa, eles analisam os dados de forma tendenciosa e a gente vai sendo manipulado e cada vez mais sangrado pelo Estado, pelos políticos, pelos governos, e muitas vezes a gente não percebe. Nesse vídeo aqui eu vou para a tela e vou mostrar para você o seguinte: a inflação dos últimos, 3, 6, 7, 8, dos últimos 9 anos, a gente vai ver a inflação dos últimos 9 anos, a gente vai comparar isso com o salário mínimo dos últimos 9 anos, a gente vai comparar isso com o salário dos professores no Distrito Federal nos últimos 9 anos, e a gente vai comparar isso com o salário médio de vendedores nos últimos 9 anos. Por que eu escolhi professor e vendedor? Professor porque eles são servidores públicos no DF nesse exato momento, e o DF nesse exato momento está tendo uma discussão sobre aumento ou não do valor do salário dos professores. E eu escolhi o vendedor porque ele é uma profissão muito comum, é uma profissão que você vê vendedor em shopping, você vê vendedor no supermercado, você vê vendedor na loja de roupa, você vê vendedor em muito lugar. Então, os vendedores, eles são pessoas que estão diretamente ligadas à nossa economia de uma forma geral. A gente vai ver isso aqui agora na tela e a gente vai comparar isso também com o Bitcoin nesse mesmo período. Então, vamos para a tela. Vamos para a tela aqui agora para eu te mostrar exatamente o que eu estou te falando. Dá uma olhada aqui. Vamos por partes aqui nessa explicação. Aqui na primeira linha eu tenho o valor dos salários. Então tá aqui o valor do salário mínimo. Salário mínimo lá em 2015, R$ 937 para 2023, R$ 1.320. Assim também eu fiz com o salário dos professores. O salário dos professores no DF, 5.016,53 era em 2015 e ele continua esse mesmo valor até hoje, 2023. O salário médio do vendedor, aqui deixa eu colocar aqui, ó, salário vendedor, tá? Para ficar mais entendível aqui. O salário do vendedor também nesse mesmo período. O salário do vendedor, ele saiu lá de R$ 1.022 para R$ 1.601 nesse mesmo período. A inflação de 2015 até 2023, ela saiu de 6,41 e ano a ano ela foi subindo. 10,17, 6,29, 2,95, 3,75, 4,31, 4,52, 10,06, 5,79. Volta aqui comigo que aqui já tem uma coisa que tá muito errada. Eles colocam a inflação, só que esse dado de inflação ele já não é um dado 100% correto. Esse dado é um dado que atende o governo. Por quê? A inflação ela é baseada em uma cesta de produtos e de vez em quando eles colocam ou tiram alguma coisa dessa cesta de produtos. Então vamos supor o meu caso aqui. Aqui na minha casa a gente come pouco peixe, a gente come mais carne e frango. Eu trabalho de casa, minha esposa não, então a gente tem um consumo médio ali de combustível. A gente não vai muito para festa, a gente quase não bebe bebida alcoólica, a gente bebe um vinho por mês e olhe lá. E, a gente prefere comer manteiga ao invés de margarina, a gente quase não toma leite. Então, se eu for ver a inflação dentro da minha residência, ela nunca que ficou nesses patamares aqui. Ela é muito mais alta. Por quê? Porque aqui tem coisa tipo soja, milho, não sei o que. Tem umas coisas que estão ali para puxar o valor da inflação para baixo. A inflação real é que você sente no seu bolso. Eu tenho certeza que, por exemplo, no ano de 2022 não foi só 10%. Você usa combustível mais de 50%. Se você usa, arroz, tomate, feijão, mais de 50%. Então, só para você já ter a noção do primeiro dado aqui. Voltando aqui para a tela, a gente tem aqui outras coisas importantes. A valorização desses salários, olha, o salário mínimo ele veio ali em 2016, 1,81%, e ele veio tendo a sua valorização, ele acumulou uma alta de 36,77%, o salário dos professores 0 e o salário do vendedor 46,42%. Por que o salário do vendedor aqui valoriza mais? Porque eles têm sindicatos aqui que brigam por eles para tentar que essa valorização aqui seja sempre algo para recompor o salário, você vai entender já já. Abrindo mais um pouco aqui a nossa planilha, eu trago também um outro dado aqui, que ele é a valorização nominal, ou seja, o que valorizou de fato o nosso salário. O salário, claro, dessas classes. O salário mínimo aqui, em 2016, ele valorizou de fato 8,86 negativo, ou seja, desvalorizou, aqui desvalorizou, esse ano aqui valorizou, tendo um acumulado de 11,57% negativos. O salário de professor, deixa eu subir aqui para eu não cortar aqui o vídeo, o salário de professor no DF, ele acumulou toda essa inflação de prejuízos, chegando a menos 48,34% de valorização, ou seja, uma desvalorização de 48,34% nesses 9 anos. Enquanto o salário do vendedor, ele desvalorizou 1,92%.
2% nesses 9 anos, tá? Abrindo mais um pouco aqui os nossos dados, a gente tem outro dado interessante aqui. A valorização real pela inflação. Quanto seria o salário de toda essa galera aqui se eles tivessem valorizado igual à inflação? E aí aqui eu quero abrir um parêntese enorme que você precisa entender uma coisa muito importante. Se é o governo que diz quanto é a inflação, se é o governo que diz quanto é o salário mínimo, se é o governo que diz quanto é o salário do vendedor e do professor, se esses valores eles se valorizam de maneira diferente, significa que o governo está manipulando os salários para que ele possa gastar cada vez menos dinheiro, para que ele possa reduzir os salários ao invés de aumentar. Sabe por quê? Porque olha só, a inflação foi 10%. Se o salário diminuiu, valorizou 8%, na verdade ele reduziu 2%. E é assim que eles trabalham para fazer essa manipulação. Volta aqui para a tela, por favor. Olhando a valorização pela inflação, o salário mínimo de 937, que hoje é 1.320, ele deveria ser, na verdade, 1.494,43. O salário do professor de 5.016, hoje ele deveria ser R$8.000. O salário do vendedor de 1.022, hoje ele deveria ser R$1.631. Mas a realidade é que o salário do vendedor é 1.601 e não 1.631. O salário do professor é 5.016 ao invés dos 8 e o salário mínimo é 1.320 ao invés dos 1.494. E aí isso leva a gente para um último dado aqui, esse último dado extremamente preocupante. Dá uma olhada nisso. O salário mínimo, hoje ele vale, na realidade, R$ 828,59 do que valia em 2015. A realidade hoje é que o que você comprava lá com R$ 937, hoje você não compra com 1.320. Significa que se a gente congelasse os preços aqui e em 2015 você tivesse o mesmo poder de compra que você tem hoje, significa que o salário lá seria R$ 828,59. É isso aqui, porque como é o governo que controla a emissão de dinheiro e a inflação, significa que hoje, ao invés de R$ 937, você está ganhando R$ 828,59. Ele aumenta a inflação, aumenta os preços e aumenta o valor pago em proporções diferentes para você ter uma sensação de que hoje você ganha mais, mas na verdade hoje o salário mínimo ele vale menos. Isso acontece também com o salário dos professores. O salário dos professores que lá em 2015 era de R$ 5.016, se a gente tivesse em 2015 com o mesmo poder de compra de hoje, na verdade o professor teria um salário de R$ 2.591,54 hoje. Isso significa que hoje os mesmos R$ 5.016 que ele recebe não dá para fazer o que R$ 5.000 fazia na época, só dá para fazer o que R$ 2.591 fazia na época. O salário do professor correto seria esses R$ 8.000. De novo, o governo desvalorizou o salário mínimo em 11,57% nos últimos 9 anos, ele desvalorizou o salário dos professores em 48,34% nos últimos 9 anos e desvalorizou o salário do vendedor em 1,92% nesses 9 anos. O vendedor que antes ganhava R$ 1.022,76, hoje ele está ganhando R$ 1.307 em questão de poder de compra. Enquanto isso, o Bitcoin no mesmo período valorizou 2.089%. 36% lá em 2015 veio acumulando, tiveram anos negativos como esse ano aqui e esse ano aqui, mas o acumulado a gente está em 2.089%. Isso significa que quando não há manipulação, há simplesmente poder do mercado, não há o que a gente não precisa de político. Quando não há essa manipulação, os valores sobem, porque o que determina a valorização do Bitcoin é única e exclusivamente oferta e demanda. E aqui, quem está determinando esses preços aqui são os políticos. Os políticos, eles não querem pagar mais, eles querem pagar menos. Eles querem cada vez mais que o salário diminua. Eles conseguiram já. E aí eu ainda trago outra reflexão. Por que será que o salário mínimo desvalorizou 11, o do professor 48 e aqui o do vendedor 1,92? Por quê? Porque o governo ele não paga salário de vendedor, ele paga muito pouca gente baseado em salário mínimo, ele paga de fato é isso aqui. E o que ele paga, ele desvalorizou muito. Eu coloquei professor aqui, como eu te falei, nesse momento o Distrito Federal está numa discussão de valorização de salário de professor, eu quis pegar esse dado. Mas se eu pegasse aqui qualquer outro funcionário público, salvo aqueles de alto escalão que eles mesmos definem o salário deles, estaria na mesma situação. O governo, ele faz dessa forma para cada vez a gente estar mais pobre. Quanto antes você descobrir uma nova economia que está surgindo, quanto antes você descobrir o Bitcoin, quanto antes você descobrir criptomoedas, quanto antes você descobrir maneiras de fugir dessa manipulação do Estado, antes você vai conseguir reter o valor do seu dinheiro. O valor do seu dinheiro ele tem que ser lastreado em oferta e demanda, ele tem que ser lastreado em definições objetivas, ele tem que ser lastreado em matemática, ele tem que ser lastreado em várias outras coisas
que não a confiança nos políticos. Espero que esse vídeo tenha aberto os olhos para você, mostrado um pouco do que acontece de fato por trás do nosso dinheiro e mostrar que está nascendo um novo dinheiro que a gente vai conseguir ficar longe desse tipo de manipulação. Isso quer dizer que se fosse tudo criptomoeda, todos esses salários teriam valorizado? Não necessariamente. Isso quer dizer que esses salários iam valorizar e desvalorizar de acordo com oferta e demanda e não de acordo com interesses alheios ao interesse da população. Um abraço, tamo junto, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário.